Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, em dólar e índice hoje, 22,09, né? E algumas possibilidades de leitura, tá? Para amanhã. Hoje, pessoal, foi um exemplo bacana, né, de como o mercado tem, né, a possibilidade de mudar e, claro, né, você tem que mudar junto com ele. Aqui havia publicado ali cedo para vocês, né, que havia a possibilidade de, caso tivéssemos o rompimento dessa região, seria uma H1, certo? Por conta dessa e desse teste. Aqui fechou como uma boa barra de reversão até. Tem bastante pavio, né? Se você observar essa barra aqui, os vendidos empurraram o preço até aqui, depois os comprados tomaram de conta, né? Então é como se essa barra em si fosse praticamente isso aqui, né, de corpo. Tá? Porque a movimentação veio lá embaixo e depois voltou. E aí, o preço abriu, né, um gap de baixa, praticamente um fundo triplo, né, dava para você ver ali de maneira até bem clara, 3 puxadas, ele abriu bem em cima da terceira puxada ali, bem afastado das médias. Então, assim, se você somasse a região, somasse a ideia da wedge, daria para você pegar algum tipo de movimentação de alta, né, um retorno às médias ali dessa movimentação. E ele fez um retorno muito bom. Testou as médias aqui no diário, depois voltou a descer. Fechou extremamente negativo, né? Esse fechamento aqui, pessoal, ele dá a ideia, né, de que tivemos uma barra de impulso, né? Ele veio, toca a MM9, pega o impulso para descer mais, tá? Ele rompe a mínima do candle anterior, tá? E deixa, né, a possibilidade de uma movimentação de baixa maior. Só que já tem, né, aqui próximo de onde o preço está, por exemplo, um outro fundo duplo, 25 pontos ali dessa região. Esse é um fundo duplo mais relevante, por quê? Porque ele é um ponto de swing um pouco maior. A partir desse ponto aqui ele gerou, né, um ponto de inflexão bem interessante. Aqui era um ponto minoritário, aqui é um ponto majoritário. Então esse ponto aqui ele requer mais atenção do que o ponto anterior. É como se você estivesse vendo nos 5 minutos, né, uma movimentação mais ampla e não um micro, né? Aqui seria um micro fundo duplo, né? Aqui seria o fundo duplo de um swing, dos 5 minutos, por exemplo. Tá? E ele deixa, né? Ele vai deixar aqui, por exemplo, um padrão de entrada. Isso aqui é um bom padrão de entrada para você vender. Só que você tem um espaço aqui, né? Por exemplo, se fosse os 5 minutos, não seria uma operação muito interessante. Porque assim, a sua premissa inicial é que o preço teste o fundo duplo. O ideal para essa movimentação virar uma movimentação de baixa, né, é que a princípio ele venha abaixo dessas barras, feche esses gaps aqui. E para que essa movimentação se torne uma movimentação de baixa, ele vai precisar romper esse fundo também aqui, que seria, né, o fundo majoritário dessa movimentação. Esse interno aqui, tá? Tem esse aqui um pouco mais baixo, certo? Se ele vier abaixo dessa mínima aqui, pessoal, fica confuso de novo, né? Vira a ideia de realmente um bom triângulo expandido, tá? Fizesse essa movimentação. Normalmente não é o que ocorre, né? Triângulos expandidos, normalmente eles acabam escolhendo um lado para trabalhar o lado superior ou o lado inferior. Por enquanto parece um pouco mais para o lado superior, até que haja um rompimento. Mas essa movimentação aqui, para que você pense, né, que isso aqui pode se tornar uma movimentação de baixa, o ideal, lendo isso daqui, vendo que não renovou mínimo, vendo que está por aqui, vendo que renovou máxima, tá? Essa movimentação aqui, por enquanto, ela ainda é mais ascendente, tá? Do que descendente, certo? Só a partir do momento que ela vier abaixo dessa mínima aqui, aí a gente fica sem muita lógica para analisar. Aí a gente já começaria a esperar que ela subisse menos para poder cair mais, tá? Que é como a gente conversa, né? O movimento natural do preço. Então, aqui no gráfico diário foi um bom fechamento, renova quantas mínimas nessa barra? Uma, duas, três, né? 4, 5, 6, tá? Renova 6 mínimas, fecha mais perto da sua mínima também, tá?
abre aqui, volta a subir, desce, você vê a pressão dos vendidos aqui, beleza? Então, o diário ele estava mais vendedor, né? Seu gráfico diário está ali com barras vermelhas, né? Você vê que não está tão fácil de subir, mas ainda assim pagou, né, uma boa movimentação na ponta compradora, certo? Aqui, pessoal. Aqui foi nossa abertura. Aqui você tinha a possibilidade de ligar essa wedge, ela está marcada pelos 5 minutos, né? Ela está nessa mínima, para essa mínima aqui. E ele abre, além de abrir nessa região aqui, né, que era uma região de fundo triplo, deixa eu colocar aqui em amarelo, que eu acho que é mais fácil para vocês visualizarem. Essa região aqui, ó, tá? Você vê que tem 3 puxadas aqui, ó. Uma, certo? 2, volta a subir com essa barra aqui, 3, certo? Com toda essa queda. Então você tinha 3 puxadas aqui, nos 60 minutos. Demora um pouco a subir, é um pouco mais complicada, não é igual a dos 5 minutos, né? Ela tem mais espaço de movimentação, ela pode lateralizar ali um tempo, e fez uma pequena lateralidade, né, no começo da manhã ainda, até que a estrutura virou para alta e aí, né, gerou a possibilidade ali, melhor de compra. Mas gerou uma boa movimentação, não dá para você negar que essa possibilidade aqui, né, te gerou, né, uma movimentação de 61 pontos. Tá? Retorna aqui a MM200, né, que já foi resistência aqui em alguns momentos. Aqui eu apaguei algumas marcações, mas se você volta aqui, por exemplo, a ligar este topo com este topo, né, ele veio trabalhar aqui, né? Isso aqui eu mandei para vocês lá na transmissão lá do WhatsApp, né? Tá? Foi um topo, né? Se ele rompe, beleza, 2 pernas para cima. 80% dos rompimentos de canais irão falhar, né? Então a gente foca um pouco mais na possibilidade de falhar do que no rompimento. Se ele romper, beleza, ele vai romper, a gente pega a movimentação. Ainda assim seria uma movimentação difícil, né, pessoal? Pelas médias, você consegue ver que não estava o melhor dos mundos para subir aqui no M60. Isso daqui não é uma tendência de alta, né? As médias estão alinhadas para cair mais, tá? E aqui nos 60 minutos, como que ficou as coisas, né? Aqui nos 60 minutos, a gente vê algumas possibilidades de leitura. Eu vou apagar esse gap aqui, ó. Era o gap que estava aberto, né? Ele foi fechado por essas últimas barras. O preço testou essa região aqui de suporte por volume, tá? Testou ela. E você tem aqui uma wedge cirúrgica, tá? Dessa mínima com essa mínima e veio testar essa mínima aqui. Tá? E aqui ele começou uma movimentação, certo? Aqui pelo M60, né, como que você entraria nessa movimentação? Se ele abre num gap de baixo, a partir do momento que ele rompe uma H1, ele faz uma H1, por exemplo, ele abrisse aqui no gap de baixa, vindo para a movimentação de baixa, testa de novo isso daqui, a partir do momento que ele rompe, lá por time frames menores a gente vai ter gatilhos já de entrada, vai ter oportunidade de entrar, somando com essa possibilidade. É que você está vendo ali 3 boas puxadas. Ainda assim, né, pensando só em puxadas, já que essa daqui veio abaixo dessa, você vê ó, uma fantástica, uma segunda, tá? E uma terceira. Então, você tem 3 puxadas ali de mais de uma maneira, né? Tá? Tá uma movimentação até que interessante aqui para o dólar. Se ele romper isso daqui, 2 pernas de baixo, tá? A gente vai ver uma falha de wedge, seria falha de wedge. Aqui abaixo tem o fundo duplo, tá? É o fundo duplo de um bom ponto de inflexão, tá? Se ele reverte daqui, ele vai deixar a mínima mais alta, e aí ele volta para aquela premissa de alta que está iniciada lá, né? Que é de topos e fundos ascendentes. Se ele mantém topos e fundos ascendentes, ele vai manter uma perspectiva de alta mais fácil ali no diário. O fato dele não cair tanto. Porque aí ele não viria, né, abaixo da mínima, né, minoritária, que seria o fundo duplo exato. Então se o preço volta a subir daqui, e rompe, por exemplo, essa linha de tendência aqui, tá? Se o preço chega a fazer isso daqui, ó, a gente vai esperar 2 pernas de alta, certo? Provavelmente coisas por aqui. E aí tem aqueles gaps abertos, esse gap aqui é o do diário, tá? Aqui tem esse daqui que é do M60, tá? Seria esse gapzão aqui. Provavelmente preencher essa região aqui, tá? Se essa wedge tiver sucesso, tá? 75% das wedges tem e 25% irão falhar, tá? Interessante você também trabalhar a favor de estatísticas, tá?
Beleza? Então, no M60 foi isso. Eu vou até apagar essa outra linha aqui, para não ficar tanta coisa. E aí você tem aqui um fundo duplo em cima de um fundo duplo mais baixo, né, tá? Que esse aqui. E se você considerar com esse fundo duplo aqui, ele é um fundo duplo mais alto, né, por região, né, o AO acaba considerando isso daqui, ele não, até porque ele cita que computadores usam, né, margens diferentes de erro, né, um espaço tanto para mais quanto para menos, tanto quanto ele fala disso também em canais, né, às vezes você vê nos livros dele alguns canais ou mesmo algumas WEDs traçadas mais ou menos assim. Opa, deixa eu trocar aqui a ferramenta. Assim, tá? Ele usa ela cortando as médias, por exemplo, para ligar ela na última máxima. Ele cita que computadores têm margens, então você também pode ter, tá? Beleza? Então, fechou ali, né, numa possibilidade de WED. Tem um bom afastamento das médias, né? Se fosse continuidade do dia aqui, nessa região aqui, eu já não estaria pensando em vender. Porque eu sei que eu estou baixo nesse canal aqui, tá? Eu estou no fundo dele. Então, vender no fundo dele, para mim, não é a melhor perspectiva. Eu preferia um rompimento, pullback, para entrar depois ali. Eu sei que vai ter duas pernas, então mesmo que eu entre depois, sem me arriscar tanto, eu sei que eu ainda pego algum movimento, tá? Aqui, tá? A gente pensa um pouco mais em compras do que em venda. Tem alguns gaps também aqui a serem preenchidos, tá? Do M60. Temos esse, temos esse, temos esse daqui, certo? Só que você também precisa considerar a pressão, tá? Então, isso aqui não parece que vai ser uma movimentação muito fácil, tá? Por quê? Porque você está vendo uma barra de baixa, duas, três, quatro, cinco barras de baixa, né? E quando a gente tem uma boa pressão, o que mais ocorre é falha de H1. Então, pode lateralizar antes de subir também. Então, tem que ficar esperto ali para a movimentação, beleza? Mas hoje foi um dia mais tranquilo, né, no dólar, tá? Bem mais tranquilo que eu acho que o dia anterior, né? Que perdeu praticamente toda aqui a volatilidade até o horário da notícia, né? No horário da notícia eles deram uma brincada. Aqui você vê as três puxadas também, né? De forma um pouco mais evidente aqui. Antes dele carregar ali, ó. Você tem aqui, opa, você tem aqui uma boa puxada, certo? Uma puxada, uma segunda puxada e, contando com gap, uma terceira puxada. Tá? Então você tem três puxadas, então era até razoável você estar pensando em comprar por aqui, com um amplo afastamento das médias, né? O preço abre aqui embaixo. Então tinha bastante espaço para retorno, nem que fosse só um retorno MM20, né? Que foi o que eu fiz. Vou pegar um trade de retorno às médias, tá? Aí ele fez uma lateralização ali, cerca de 25 minutos, depois ele rompe, né? Tá? Rompeu, linha feia. Rompe, né, essa movimentação, deixa gap aberto, e aí as coisas mudaram um pouco. Tá? Viraram para uma movimentação de alta, veio testar a máxima aqui, do fechamento do dia anterior ali, tá? Aqui próximo do fechamento. Não foi a máxima do dia, né? A máxima do dia estava um pouco acima. Aqui, pessoal, o que você poderia fazer? Eu tirei um pouco as marcações, que é para a gente ir fazendo as coisas aqui junto com vocês. Né? Você ligar linhas, tá? Aqui você tem uma máxima e você tem uma máxima levemente mais alta, bem aqui. Ó. Aí teve um ponto de inflexão, certo? Quando começa o ponto de inflexão, você sabe que isso daqui virou sua máxima. Então você tem aqui a possibilidade de ligar, né, dois pontos para ver o que acontece com o preço quando ele chega aqui. Ali também era o topo, tá, do aquele canal lá do M60 que a gente mostrou há pouco, né, no time frame do M60, e segurou essa região. Isso aqui virou uma lateralidade. Tá? E o Al fala que quando você tem, por exemplo, uma lateralidade com mais de 20 barras, né, aqui você teve 30, uma lateralidade com mais de 20 barras, um endless pullback, ele tem probabilidade de romper para qualquer lado, é 50 ou 50. Tá? Normalmente, se essa lateralidade ela é menor, menos que 20 barras, né, o que mais acontece é você ver uma movimentação de continuidade. Tá? Você vê alguma bandeira, como isso daqui. Né? Eu postei também lá no WhatsApp, tá? na lista, essa possibilidade aqui, né? Que é a possibilidade de ser uma wedge pull flag, né? Que é um tipo de wedge de continuidade. Né? Ela não é uma wedge top, né? Que é uma wedge reversão, ou um wedge bottom. Né? Então,
era uma possibilidade, deixou um gatilhozinho aqui, entrada aqui. O alvo dessa movimentação era curta, né, porque você tem o topo duplo, que é a sua premissa. Para quê? Para que essa movimentação tenha continuidade, ele precisa romper e precisa continuar renovando máximas. Né? Ele até brincou um pouco com isso, tá? Mas depois ele para de renovar máximas. Né? Essa movimentação tem o seu rompimento aqui, gap aberto e excelente continuidade. Tá? Deu bem mais do que a lateralidade projetada, isso daqui, certo? Ainda aqui na leitura do dólar, né, parte interessante aqui é que você também poderia, quisesse só usar o intraday, a partir do momento que você tem um ponto de inflexão, volta a subir, você liga duas máximas, certo? Vou apagar aqui a anterior. Aqui, ó. Você ligou esse ponto a esse ponto aqui porque voltou a subir. Ele faz uma inflexão um pouco menor, volta e testa pela terceira vez esse ponto. Então, assim, o que a gente está procurando? A gente está procurando justificativa para uma reversão. A gente está procurando, né? Já tinha aqui a região do topo do canal. Então, assim, a gente sempre está procurando mais e mais razões para justificar, né, as nossas entradas. E aí depois ele faz um fundo mais baixo, o que já muda um pouco as coisas, né? Porque assim, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, por isso que você, quando você compra, você quer que o preço renove o máximo, certo? Beleza, ele renovou máximo. Não, renovou mínimo. Beleza, renovou máxima de novo. Quando ele rompe, né, essa possibilidade aqui, tá, de linha de tendência, que é a parte inferior aqui da nossa possibilidade de cunha, quando ele rompe essa movimentação, ele faz pullback. Faz pullback onde? Em cima de uma região de resistência, agora por volume, e volta para uma movimentação de baixa. Então, aqui, depois dele já ter, né, agora renovado o mínimo e não renovado o máximo, né, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas em termos de estrutura, para pensar em venda. Né? Que aí você tem o rompimento da região da lateralidade, da consolidação. É uma região de acumulação. Quando ocorre acumulações, ocorre depois movimentações de expansão. Então, lateralidades são modos de rompimento. Né? E aqui você viu uma lateralidade com uma pequena cunha que teve seu rompimento com pullback numa região de resistência, né, aqui, que é a nossa região de volume. Depois novo pullback, onde na região da VWAP, depois, né, movimentação linear aqui em canal estreito de baixa. Beleza, pessoal? Então, finalzinho do dia aqui, mais uma pequena consolidação para ver para onde vai amanhã. Tá? O que está mais fácil acontecer? Que está mais fácil cair, né, pessoal? Pelo afastamento das médias, FAB 4 de venda, tá mais fácil cair. Só que está perto, né, daquelas regiões lá que a gente observou. Né? Então, como eu falei, né, tá em uma wedge, se abrir em gap de baixa, né, fica um pouco estranho a venda aqui pelo M60, tá? Vender aqui tão baixo, tão longe das médias, né? Pode ter um retorno nas médias. Um retorno nas médias aqui, ó, são 50 pontos, né? São muitos pontos. Então, isso que eu estou querendo dizer, né? Se ele abrir em gap de baixa, em cima dessa região aqui, que é uma região de suporte até então, é mais fácil o preço apresentar algum tipo de retorno, nem que seja para ele cair mais. Tá? Então, atenção a isso também, beleza? Se ele romper, né, duas pernas de baixo, tem o gapzinho aberto lá, né? Esse aqui é um magneto para o preço, então ele pode vir tentar fechar esse gap. Ainda assim, você teria essa outra possibilidade de wedge aqui, tá? Essa, certo? Então, se porventura ele venha romper, fechar o gap, né, tem essa outra wedge aqui, tá? Que seria essa terceira puxada aqui, beleza? Então, é uma wedge mais para um canal, né? Mais canal amplo de baixo. O canal amplo, né, nos dá a oportunidade dos dois lados. Né? Por isso que pensei na possibilidade aqui da compra baixa, tá? Nessa movimentação, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no índice. O mini índice hoje, pessoal, fez uma movimentação também bem interessante, né? Eu esperava hoje o índice, uma barra interna. Para quê uma barra interna?
para depois ter um rompimento, né? Que aí geraria um modo rompimento bacana. Ia ser bacana poder trabalhar ele aqui com vocês, né, em tempo real. E no gráfico diário, né? Porque se ele faz uma barra interna, uma barra externa, outra barra interna aqui, ficaria bacana, né? Uma barrinha pequena, uma barrinha ampla, depois ele faria uma contração aqui, e isso daqui, né, poderia gerar uma boa movimentação de expansão, tá, para um dos lados. Hoje ele renova a máxima, tá? Testa essa região de volume, tá já um pouco fora do nosso canalzinho aqui, ó, tá? Nosso canal a partir desses 2 pontos, né? Aqui ele rompeu um pouco, expandiu um pouco esse canal, aqui ele expandiu de novo esse canal mais um pouco. Se você quiser, você pode até puxar as 3 mais recentes, ó, tá? Se você pegar os 3 topos mais recentes, você gera uma nova LTB aqui, tá? Uma linha de tendência de baixa. Por quê? Porque são topos descendentes, tá? Então, se você simplesmente aqui liga as 3, você sabe que o preço atingiu, né, o topo aqui da LTB também. Está em cima dessa região aqui de resistência também. Então, se ele abre aqui alto também, abre num ponto que eu gostaria de estar, por exemplo, pensando em comprar. Primeiro porque aqui eu sei que eu tenho um topo duplo, né, de um bom ponto de inflexão. Concordam? Né? Aqui tem um bom ponto de inflexão, aqui também tem, e aqui também tem. Então tem 3 regiões aqui um pouco mais chatas de serem rompidas, né? Porque todas elas tiveram bons pontos de inflexão. Então, ele testou essa movimentação e deixou uma certa rejeição, né? Então, isso aqui pode gerar uma boa volta, tá aqui uma vendazinha ali de L1 dentro desse canal aqui, não seria nada impossível, beleza? Então, ele está alto, tá? Você consegue ver que ele está alto, né? Se eu faço uma pergunta para você, ele está alto. Já rompeu? Não. Quando que vai romper? Se tiver mais uma barra aqui, sem que, por exemplo, sua máxima e sua mínima, né, principalmente a sua mínima, toque nessa região, aí beleza. Aí a gente pode pensar no rompimento, tá? Provavelmente para o dia seguinte. É isso aqui, a gente poderia esperar algo assim. Mas a princípio eu espero um gap, um espaço entre essa linha aqui e a mínima dessa barra. Para quê? Para que eu consiga pensar em considerar que isso daqui é um rompimento real. Ah, mas se amanhã já vier essa barra? Beleza, não tem problema. Eu trabalho dessa maneira. Tá? Eu sigo os meus preceitos ali, tá? de trabalho. Certo? Então, esse romper, né, vai ficar um pouco chato, porque assim, eu particularmente não gostaria de estar comprando o dólar tão alto assim. Lógico, uma movimentação ou outra dá para a gente pegar ali no intraday, mas sempre com muita atenção. Né? Não dá para, por exemplo, para encaixar qualquer operação muito alta ali. Aí você também, né, dá uma olhada lá no 60 para ver como é que tá. Se também não está muito esticado, certo? Porque imagina, né, por exemplo, você pega aqui, amanhã abre, digamos, um gap de alta aqui, bem no topo duplo. Cara, não é o melhor ponto para você comprar. Olha o afastamento que está das médias. Né? Abriria ali 1.500 pontos acima das médias. Se ele abrisse, por exemplo, no topo duplo já. 1.500 pontos acima das médias do M60, dá 9. Né? Se você pegar da 20 aqui, dá 2.000 pontos. Então, o preço não costuma ficar tanto tempo longe das médias. Né? Se afasta bem e gera um pullback. Se afasta bem e gera um pullback. Tá? Aqui, né, deu várias possibilidades. Vou apagar isso aqui, que isso aqui já não faz mais sentido. Aqui deu algumas possibilidades de wedge, né, pessoal? Tá? Tinha essa aqui mais antiga. Deixa eu apagar um pouco dessas linhas aqui. Tinha essa aqui. Tá? Aqui, acho que já compensa eu trazer para as 3 últimas, né? Que aí você pega essa máxima e você vai ligar ela nessa outra máxima aqui, certo? Então, não faltou, né, o EDS aqui nessa movimentação, né? Praticamente ali 3, tá? Então tinha bastante movimentação, né, para ser rompida. E eu já falei para vocês sobre rompimento, né? Bons rompimentos têm características de serem, né, ancorados pelas médias, eles estão ali junto com as médias próximas. Os rompimentos assim tendem a falhar, né? Tá? Mas ainda assim esticou bastante, tá?
Não esticou pouco, não esticou bastante essa movimentação. Essa aqui é referente aqui, né? Tá? Mas ele fica alto, né, pessoal? Não é uma região que você gostaria, por exemplo, de estar pensando em comprar. Por exemplo, por aqui, próximo do topo duplo, né? É uma figura de venda, né? Para que você vai estar querendo exatamente comprar ali, tá? Mas fez, né, uma boa movimentação. Aqui no M60, tá? Você consegue ver isso daqui também. Do mesmo jeito que você teve uma wedge Bear Flag lá no dólar, você teve aqui uma wedge Bull Flag, né, que é uma wedge de continuação. É uma wedge que é também uma bandeira. Tá? Você teve aqui a primeira barra, né, que é essa movimentação aqui, que é a mínima dela, o preço volta a subir, ele volta a descer, gera um outro ponto, ele sobe e desce nessa mesma barra, ela abre aqui, volta a subir, volta a descer e testa pela terceira vez isso daqui. Então, ainda assim, aqui pelo M60, né, você consegue ver aqui que você teve uma wedge, né, com um micro fundo duplo e depois, né, a movimentação de alta. Tá? Aqui teve o rompimento já, teve a sua H1, teve possibilidade de entrar por aqui, né, por um bom contexto. Médias meio laterais, mas funcionou bem, né, essa movimentação aqui. Certo? Amanhã, né, se o preço abre num gap de alta, fica complicado de pensar em comprar, tá? Por todo esse distanciamento. Se ele abre descendo, ele tem espaço para fazer um retorno às médias. Já vai reverter essa movimentação? Bom, é uma wedge. E a wedge ela sempre te dá, né, a oportunidade de reversão em duas pernas também. Então o preço pode vir para uma movimentação de baixa, fazer um pullback, uma segunda perna. Tá? Qual que é a função dessa wedge? É vir pelo menos abaixo dessa mínima aqui. Tá? Beleza? Então, uma movimentação de baixa, apesar que vai ser uma movimentação, pode ser uma movimentação chatinha, né, por conta das médias estarem ascendentes e bem direcionais. E se ele já abrir com um gapzão de baixa bem aqui, aí fica mais confuso. Né? Pode ter um pouco mais de lateralidade do que outras coisas. 5 minutos. E aí temos aqui o M5, né, pessoal? Gap de alta, ele já nos subentende a ideia de que tem interesse comprador, né? Então o preço ele estava procurando uma máxima para parar. Né? Ele veio acima aqui do topo duplo, tá? Mas não teve continuidade. Se você observar aqui direto já o topo duplo, deixa eu apagar essa daqui rapidamente. Aqui no topo duplo ele também não deixou gap, tá? Essa barra aqui que abre aqui, ela volta para ser preenchida, para preencher o gap e volta a subir. Aí a barra seguinte, né, acaba virando uma boa L1, tá? Para movimentação. Pensando em lateralidade, né, você tem que saber essa movimentação aqui, né, que tem mais característica de lateralidade, tá? Por quê? Porque você não está vendo tendência, você está vendo um topo mais alto, a mínima mais baixa. Você está vendo algo como um triângulo expandido. E aí ele testa, né, uma nova máxima. Assim como ele testou essa outra máxima aqui, ó, que é a característica do triângulo expandido, né, ele falhar em novas máximas. Por isso que a gente consegue, né, ligar algumas wedges. Por quê? Porque as máximas vão ficando levemente mais altas. Tá? Então, você acaba vendo esse padrãozinho como se fosse uma escada. Tá? E aí aqui você teve uma boa L1, né, pagou uma boa movimentação aqui também. Pagou também na ponta comprada, não tinha gatilho de compra aqui, gap de alta. Ele veio testar aqui esse suporte, já que ele abre aqui em cima, ele vem testar a volta. Subiu já, né, sem muita proximidade com as médias, então, demonstrou mesmo a ideia do interesse comprador a partir da primeira barra. Tá? Então o primeiro fechamento da barra já te deu uma ideia de que o mercado estava aquecido, tá, para os compradores. Depois ele encontra a nossa famosa wedge ali, reverte, né, com 3 puxadas também, ó. Uma, duas, né, volta a subir, tá? Aqui, opa, eu já estou fazendo a outra já. Aqui duas, né? Aí a última ele faz aqui um movimento menor, tá? 3, então você teve aqui de novo 3 puxadas, ele gera um pequeno pullback, tá? Aqui.
que é o resultado do nosso teste, né? Pela terceira vez dos vendidos tentarem empurrar o preço para baixo. E aí teve um pouquinho de ação dos comprados. Veio acima da máxima prévia, cumpriu uma das funções da wedge, depois voltou a descer. Tá? Quando volta a descer, se você tira um pouco o zoom, né, e você liga novas mínimas, né, você tinha a mínima do dia, você tinha, né, esse ponto de inflexão aqui e esse ponto de inflexão. E isso aqui veio se estreitando, né, essa movimentação aqui. De todo jeito que você liga, tá, você conseguia observar que ela estava se estreitando. Estava fazendo isso daqui. Certo? Então isso daqui é a ideia da wedge. Né? A ideia da wedge é você ver um triângulo se fechando, né? Ascendente ou descendente. Então, aqui após a wedge, você vê um fundo mais alto, né? Que seria um fundo duplo mais alto. Depois disso daqui ele renova essa máxima prévia e não vem mais fazer novas mínimas. Tá? Tivemos aqui ainda, né, se você quiser trabalhar a teoria, aqui você tem um gap de média, e a partir desse gap de média poderia ter uma MTR mais profunda. O máximo que você viu foi isso daqui. Então já dava para você começar a pensar que tinha realmente interesse dos compradores. No M1, pessoal, isso daqui ficou muito bem desenhado, depois vocês coloquem lá no M1, que é essa falha de wedge aqui. Tá? Esse topo, ligou com esse topo, veio testar essa região, e aqui também estava em formato de cunha, tá? Se você liga as extremidades. Se ele rompe essa movimentação, a gente espera duas pernas de baixo. Beleza, não veio, né? Não deu a wedge. 75% às vezes vai dar certo, 25% darão errado. Aqui foi a falha de wedge, que é quando dá errado. Quando dá errado, você espera duas pernas de alta, certo? O Al sempre fala para você esperar pelo menos duas pernas. Às vezes vem três, né? Depois de movimentações desse tipo. Às vezes vem quatro. Normalmente a quarta, né, já é quando você tem uma wedge com topo duplo. Né? Então se tivesse quatro pernas, né, seria uma, né, duas, três. Tá? Você tem aqui a sua wedge. Aí a quarta geralmente ela é mais fraca. Ela fica mais ou menos como uma wedge double top. Beleza? Então aqui tivemos uma falha de wedge, rompimento, gap aberto. Boa movimentação. Tá? Excelente movimentação. Você poderia pegar essa movimentação aqui projetada, né, jogar ela para cima, ele já pegou, deu essa movimentação bem rápida aqui, né? Deu mais que 50 que ela, né? Seria o segundo alvo, né, que é 50% lá da movimentação, né? Mas é 100% da movimentação espelhada. E aí se afasta bem das médias, né? Eu sempre falo para vocês, quando forem comprar, comprem gatilhos próximos das médias. Usem o stop correto e, né, siga a movimentação. Por exemplo, aqui, né, comprar por aqui, por impulso, é meio complicado, porque aqui teve uma volta muito ampla, né? Isso aqui foi muita volta. Ó, 600 pontos, né? Se segurar 600 pontos voltando, é um negócio chato. E ainda assim, né, é um retorno médio, retorno a M20. Tá? Podia ser um... Dá pra gente chamar isso aqui de M2B, né, tá? Um PC de compra. Não veio com duas pernas, né? Até veio com duas pernas, né? Se você contar de maneira clássica. A primeira perna encerra aqui, depois ela inicia aqui de novo, a segunda perna inicia aqui. Essa segunda movimentação veio até a M20, saiu com barra de ignição. Você teve gatilho de compra aqui, né? Sua entrada é aqui, seu stop está aqui, e aí você teria a possibilidade de pegar aqui mais 1.400 pontos, né, na parte da tarde. Gerou uma movimentação fantástica, né, pessoal? Não dá para negar isso aqui hoje, né? Até brilha o olho da gente, né? Brilha um pouco aquela ideia de ganância, né? Eu vou operar o dia inteiro para tentar fazer dinheiro o dia inteiro, né? Mas, com o tempo isso daí vai passando também, né? Você começa a se respeitar um pouco mais. Além da wedge, né? Daquela wedge que você ligou, aqui era fundo duplo, tá? Só para terminar de ligar contexto. Ó. Além da wedge, você tinha ainda assim essa wedge, ó, tá? Que é aquela que a gente marcou. Naquela que eu mandei para vocês lá, eu marquei como um under, né? Undershoot. Por quê? Porque ela não toca aqui, né? Se você faz ela alinhadinha, ela não toca. Mas como eu falei, né? O Al fala que computadores deixam margens de erro, né? Então, se você quiser ajustar, né? Nada mais possível, beleza? Aqui tinha uma região de suporte por volume e aqui você tinha um fundo duplo, tá? Dessa movimentação, dessa pequena consolidação aqui, beleza? Então você tinha wedge, região de volume, fundo duplo.
Tá? 3 confluências é o suficiente para você começar a pensar que isso aqui poderia realmente gerar algo positivo, certo? Principalmente se, né, a estrutura começa a mudar, beleza? Então, gerou uma movimentação fantástica de alta, tá? Topos e fundos ascendentes. Tranquilo, pessoal? Então, se gostou, né, curta, compartilha, dá uma força pro canal, se inscreva se a leitura faz sentido para você. E aí você segue aprendendo, né? A gente segue aqui motivado, gerando conteúdo para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.